518 hoje, 518 hoje de história, esse caso não sobre o ser brasileiro. Seu nome? Rafael. Rafael? Obrigado. Deixa eu falar pra gente escutar. E isso tudo eu começo agradecendo o discurso do Daniel, um discurso muito forte, muito empático, mostra a qualidade e clareza dele como orador. Mas nesse discurso encontram-se alguns pontos inconsistentes em que uma das coisas que eu analisei foi que houve uma generalização de que todos roubam, de que o brasileiro é um povo que abusa do jeitinho e que todos roubam. Entretanto, hoje em dia o Brasil é um país conhecido mundialmente por estar combatendo a corrupção. Nós temos o exemplo da Lava Jato, que é uma das maiores ações judiciais de finalizar a corrupção, que veio para mostrar o quê? A gente não se orgulha da corrupção, mas a gente quer combater, porque a gente sabe o que a corrupção causa. E uma coisa também interessante é que ele falou acerca do patriotismo. Sim, nós brasileiros somos patriotas. O patriotismo não significa olhar os nossos defeitos e aceitar como se fosse normal. Significa que nós olharmos para os nossos defeitos e queremos resolvê-los. Mostrar que nós nos indignamos sim com a corrupção, com a violência, com o descaso com as leis humanitárias, essa série de coisas. Mas que ao mesmo tempo nós corremos atrás de resolver isso, de trazer um país que a gente vê muita frase, Brasil, um país de todos. Hoje em dia é um país de todos, onde todos têm chance de empreender, têm chance de correr atrás e, acima de tudo, de mostrar que o brasileiro pode ir longe. Outro fato também interessante é que ele também informou sobre a questão da tomada do poder para a República. Gente, nós temos que lembrar que a República foi pacífica. Nós somos dos poucos países em que nossas revoluções foram pacíficas, não foram de guerras, de devastação. Países, por exemplo, Estados Unidos, que é um país que a gente usa muito como exemplo, houve uma guerra civil. Houve uma guerra onde as pessoas, cada um foi para um canto. Aqui no Brasil não, as pessoas se uniram em torno do Brasil, da República Federativa do Brasil. Isso é um ponto importante que mostra que o patriotismo não é você observar as coisas e aceitar, é você querer melhorar sempre. A gente também tem uma questão de que a democracia brasileira, atualmente, ela permite alternância de poder. Como o nosso colega, o governo falou, que sempre fica na mão do governo, de um partido. Não, a gente tem uma alternância de poderes. A gente saiu, por exemplo, de um governo de centro, vamos dizer, centro-direita ou centro-esquerda, para o governo de esquerda. E nossa visão política vai mudando. Hoje em dia, eu me orgulho muito de ser brasileiro, porque a gente vê que antigamente a política era desprezada. Simplesmente, não vou ligar para isso, não estou nem aí, eles vão continuar roubando. Não, hoje em dia as pessoas se indignam, vão para a rua. É só vocês observarem que os caminhoneiros, um exemplo, os caminhoneiros conseguiram parar um país querendo suas reivindicações. Por que o povo não pode fazer o mesmo? Eu me orgulho de ser brasileiro nesse ponto, porque o povo mostra que ele está insatisfeito, mostra que ele não quer mais políticos que sejam considerados ficha suja. Por exemplo, a lei da ficha suja veio para trazer isso, que a gente renove o nosso Congresso, que a gente traga pessoas que querem o bem da nação, e não apenas os seus interesses. O orgulho brasileiro também está, quando você sai do Brasil e vai para outros países, o brasileiro ele é muito bem tratado. Ele é um povo considerado amigável por inúmeros países. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de ir na Argentina. A Argentina é um país que trata os brasileiros muito bem. Por quê? Porque é um país onde eles veem que o brasileiro não é só a corrupção, não é só carnaval. O Brasil é mais que isso. O Brasil é muito mais que isso. Como um colega falou, por exemplo, do futebol. O Brasil não é um país do 7-1. O Brasil é um país reconhecido internacionalmente, em que onde passa a gente sabe que a gente vai ser reconhecido pelas nossas tradições, pelo nosso carnaval, pela nossa cultura, pelo nosso futebol, mas acima de tudo pela perseverança do povo brasileiro. O Brasil, durante 500, quase 400 anos, foi uma colônia de exploração. Existem dados que trazem que o Brasil, se não tivesse sido uma colônia de exploração, o Brasil hoje seria um dos países mais ricos do mundo. Você toma, por exemplo, a Inglaterra, que é Inglaterra e Portugal, foram os países que mais exploraram o Brasil. A Inglaterra hoje é uma das economias mais fortes do Brasil. Aliás, desculpa, do mundo.
E para assim, trazer também, finalizar não, fazer mais um adendo, eu acredito que o Brasil hoje em dia está evoluindo, e aquela frase, Brasil não é mais o país do futuro, o Brasil é o país do presente, um país que pensa, um país que corre atrás, em que o brasileiro acorda todo dia e apesar das suas dificuldades, sorri, porque sabe que o dia de amanhã vai ser melhor. É uma frase que eu sempre levo para todo mundo, que é nem sempre feliz, mas sempre sorrindo. O brasileiro é assim, o brasileiro é um guerreiro por natureza. Eu me orgulho de ser brasileiro. Nossa bandeira, ordem e progresso, significa o quê? Nós estamos tendo ordem e progresso. Que não adianta querer que o Brasil, em menos de 100 anos, mude. A mudança é constante. E hoje em dia, como o André bem lembrou, nós somos uma das maiores economias do mundo. Se nosso país fosse, se a gente não tivesse esse orgulho, nosso país não seria a grande economia que é. E trazendo por fim, eu queria parafrasear um grupo de rap chamado Racionais MC, que uma das suas músicas traz que o Brasil antigamente era o que sobra é para mim, o que fica é do outro. Hoje em dia o Brasil é um país que todos crescem juntos. Temos nossas desigualdades? Temos, mas nós combatemos. Temos nossos problemas, nossas divergências, mas nós nos unimos. O povo brasileiro, apesar das discordâncias, é um povo que no final se une. E não precisamos ver isso só, muita gente diz, a gente só vê isso em Copa do Mundo. Não, você vê diversos momentos, como por exemplo, um dos maiores eventos do Brasil, Direta Já. Imaginem, reunir 3 milhões de pessoas no Rio, lutando pela democracia, pelo direito de ter direitos. E com isso eu gostaria de agradecer a todos, finalizo meu discurso e segue o jogo. Segue o baile. Primeiro membro do segundo governo, Juliano Fabio. Boa tarde a todos, eu fico muito feliz de estar aqui, de ter a possibilidade então de falar a todos vocês, não de maneira fônica como nos foi colocado até agora, mas de maneira real. De maneira com que a gente possa então entender os problemas que o Brasil enfrenta hoje e como solucioná-los. E de maneira seguinte, digo a vocês que não solucionaremos nenhum dos problemas brasileiros tratando o Brasil de maneira ufânica e simplificada. Gostaria então de falar de uma das primeiras características que nos foi colocada, que é, então, me orgulho do Brasil, porque o Brasil conseguiu manter a sua integridade territorial, como dito por Vossa Excelência. Gostaria de lembrar então Cisplatina, que por acaso hoje se chama Uruguai e não se chama mais Brasil. Então, integridade territorial, senhor? Não acredito nessa ideia. Bom, seguimos então com a lógica de dar votos às mulheres. Eu me pergunto, mulheres precisam receber votos? Mulheres precisam ter os votos dados? Não são direitos das mulheres esses votos, senhores? Por que então se dão votos às mulheres, senhores? Bom, além disso, gostaria de lembrar uma outra possibilidade que nos foi colocada, que é o orgulho da Constituição Cidadã. E eu me pergunto como pode existir orgulho de uma Constituição Cidadã se não há orgulho na prática cidadã. Por que não há prática cidadã nesse país, senhores? É justamente por isso que não há orgulho nessa parte. Bom, mas além disso tudo, nos disseram que existe um orgulho de uma revolução que foi pacífica. E eu me pergunto, é claro que há esse orgulho de uma revolução pacífica, porque o povo nunca esteve envolvido nas revoluções, senhores. E é por isso que as revoluções são pacíficas, porque elas são feitas de elites para elites, senhores. E é por isso que não há guerras dentro do Brasil. E é por isso que o Brasil é um país tão pacífico, sendo ainda assim um dos países mais violentos de todo o mundo. Bom, mas é claro que a lógica deveria ser colocada, o argumento deveria ser colocado de que nós brasileiros, então, nos orgulhamos de todos os problemas que são apresentados, porque desses problemas nós aprenderemos e nós seremos melhores. Bom, nós não seremos melhores. Nós não aprenderemos com os nossos problemas. E por quê? Porque esses problemas que o Brasil enfrenta, senhores, o problema de distribuição de renda, o problema de desigualdade de gênero, de raça, de sexo, de tudo mais, todas as desigualdades não são problemas conjunturais, são problemas estruturais. E se em 518 anos nós não aprendemos com os nossos problemas, somos então ou um grupo preguiçoso, ou um grupo que não tem condição de conhecer a própria história. Então, senhores, se não conhecem a própria história, eu gostaria de apresentar uma outra possibilidade, uma outra história, uma história pessoal. Bom, não sei se todos sabem disso, mas meu avô perdeu tudo que tinha por conta de eventos complicados politicamente na Itália e foi obrigado, de acordo com as necessidades, a vir para o Brasil. Bom,
Foi colocado a ele então que o Brasil seria a terra da oportunidade, a terra da possibilidade, onde ele conseguiria desenvolver e criar a sua família. A questão é que assim que meu avô chega, ele encontra aqui o governo de Getúlio Vargas. E meu avô então é proibido de falar a própria língua nas ruas. Meu avô é proibido de apresentar as suas características culturais nas ruas. Meu avô foi chamado de quinta coluna, meu avô foi chamado de súdito do eixo. Meu avô não teve possibilidade de trabalho aqui por não ser brasileiro. Então cadê o acolhimento do Brasil quando meu avô mais precisou? Bom, mas independente de só isso ter acontecido, meu avô não podia ter posições religiosas. Meu avô não podia frequentar as igrejas. O meu avô não podia rezar na própria língua. Meu avô não podia ensinar os seus filhos e os filhos de seus filhos a sua cultura. Porque a ele foi proibido isso. Bom, o problema que aconteceu com meu avô aconteceu também com diversos outros europeus que vieram ao Brasil. E apesar de tudo isso que aconteceu com os europeus, eu ainda dou graças a Deus por ser europeu. Porque se no Brasil fazem isso com brancos privilegiados, imagina o que fazem então com as minorias étnicas. Não é? E aí eu gostaria de apresentar para os senhores, caso não concordem comigo, o que foi que aconteceu então com o fato do Brasil ter sido um dos últimos países a assinar a abolição da escravatura. E ainda não por questões internas, mas sim por questões externas ao Brasil. Porque nos foi imposto essa necessidade, não porque achamos correto. E além disso, gostaria de lembrar aos senhores o que foi que aconteceu durante esse processo. Porque não tivemos nenhuma política pública de isenção dos negros dentro da sociedade. Muito pelo contrário. A eles foi colocado unicamente a possibilidade de favelas, marginalizados. E é por isso que hoje, pessoas colocam na minha cara com todo o orgulho o que acontece com as cotas, e eu sou obrigado a rir. Porque quem é o país que vai ter orgulho de fazer menos que o mínimo? E isso me deixa transtornado. Quando dizemos então que temos orgulho do Brasil, eu sinto a necessidade de rir. Porque esse orgulho é baseado, no mínimo, em falácias ou em falta de noção a respeito da própria história. Bom, mas se todos esses argumentos não convenceram, existe um argumento que nos é dado pelo sentido ufanista, pelo como gostamos do Brasil, e esse é o argumento do qual tenho mais medo, que fala sobre a miscigenação e como somos um povo colorido. Esse argumento me assusta por duas questões. A primeira questão que me assusta bastante a respeito da miscigenação no Brasil, eu espero que todos estejam ouvindo esse lado, porque é um lado que me assusta bastante, é como no Brasil, essa lógica da miscigenação encobre a luta de classes e a luta de raças que acontece dentro do Brasil. Quando você diz que somos uma sociedade miscigenada, você nega todo o embate entre brancos e negros que acontece no Brasil hoje em dia. E você diz, bom, se somos então uma única raça, se somos então todos miscigenados, essas raças dentro do Brasil não existem. E se não existem, não há luta entre elas. Esse é o primeiro ponto que me assusta. Mas mais do que isso, um segundo ponto é a romantização do estupro. Porque quando dizem para nós que essa miscigenação aconteceu porque o português amava a Índia, eu sinto uma necessidade de discordar. Porque o que acontece então é romantização da cultura do estupro. E com a romantização da cultura do estupro, na nossa própria história, nós nos orgulhamos. Senhores, eu não me orgulho como o Estado já fez, nos últimos 25 anos do século XIX, receber 2,5 milhões de brancos europeus, para que eles pudessem então criar um processo de limpeza racial no Brasil. Eu não me orgulho disso. Eu não me orgulho quando o racismo é sistematizado, instaurado, institucionalizado no nosso país. Eu não me orgulho quando, para a construção da nossa história, nós fazemos vergonha a situações de estupro hoje em dia. Bom, senhores, eu não sei se ficou claro até aqui, e eu gostaria que, se fosse do contrário, me trouxessem fatos contrários. Onde cabe o nosso orgulho? Pergunto aos senhores. Aonde deveremos ter orgulho do Brasil? Porque até então, ao contrário dos meus colegas que falaram até agora, não sinto eu orgulho, sinto eu vergonha. Muito obrigado. Ai, velho, já pode ir embora, gente. Segundo membro do segundo... Na verdade, é o primeiro membro da segunda oposição, Lucas, por favor. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões o meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa! Caetano disse isso em 68, enquanto partia para o exílio em Londres. Mas mesmo sendo exilado pelos militares, foi de cabeça erguida. E quando voltou ao seu país, disse que dessa terra não largava. E eu vejo aqui o governo defender algo completamente fora de contexto. Bem, eu vejo
pessoas que sofreram, ouvi muita coisa aqui sobre a ditadura militar, o regime militar, e eu realmente concordo. Não estamos falando, defendendo o regime militar ou coisas desse tipo sem nexo, completamente complexos, uma violação frontal aos direitos humanos. Mas eu quero lembrar aos senhores que nós tivemos homens como o próprio Caetano, como o próprio Chico Buarque, que inclusive citaram aqui o pai de Chico Buarque, e sobre os seus livros, os escritos, e eu fico pensando, mas veja como a educação pode mudar o rumo de um país. Chico Buarque hoje é reconhecido como um dos grandes brasileiros que tem orgulho de sua terra, orgulho de seu país. É engraçado esse tipo de coisa e eu gostaria de lembrar, eu vi muita questão aqui sobre violência, mas eu lhes pergunto, qual lugar não tem violência? A violência faz parte de uma questão social, ela está dentro de uma questão social envolvendo fatores históricos, níveis de educação, questões culturais. A violência, ela existe em qualquer âmbito social, senhores. É claro que, para acabarmos com isso, é óbvio, necessária educação, necessária uma estrutura e questão. Ouvi também muitas coisas acerca, além da educação, sobre as questões do direito das mulheres. O direito sempre foi delas. Só que para garantir é necessário uma legislação. E nós positivamos isso. Nós positivamos isso. O direito sempre foi delas. Nunca, aqui pelo menos, a nós cabe dizer. É claro, homens ruins negaram esse direito a mulheres, mas esse direito sempre foi dela. E para garantir a ela, nós positivamos isso na nossa Constituição. Senhores, eu gostaria de continuar aqui. E eu ouvi do nobre colega sobre a síndrome de vira-lata de Nelson Rodrigues. E me desculpe, eu vou ter que lhe dizer que a interpretação foi errônea. Quando Nelson Rodrigues fala sobre a síndrome do vira-lata, ele fala do fato do próprio brasileiro dar valor a outra cultura em vez da dele própria. Isso é um absurdo. Continuando. Bem, gostaria de dizer que eu vi aqui sobre questões sobre habeas corpus preventivo, mas cabe lembrar que este ano a ministra Carmen Lúcia concedeu um habeas corpus coletivo a diversas mulheres grávidas e que, muito obrigado, e que tinham filhos menores de idade. Eu nunca vi isso, nunca li isso em nenhum outro país. Parabéns. Bem, é engraçado porque eu acredito que para se orgulhar de fato disso, de ser um brasileiro, senhores, o momento é agora. Não vamos esperar a coisa melhorar, o momento é agora. Não vamos ser simplesmente o brasileiro que sente orgulho da pátria no momento de um jogo de futebol ou coisa qualquer. O momento é agora. Eu lhes digo isso e lhes afirmo com toda convicção. Eu acredito que o brasileiro seja, como descrevia Saramago, um sertanejo que vai em busca da chuva. E ele vai atrás disso, em busca de melhorias. E quando a chuva acaba naquele lugar onde ele foi, ele retorna com a esperança de algo melhor. É engraçado porque ouvi diversos autores aqui, mas até agora ninguém citou Clarice Lispector, que saiu do seu país e veio para o Brasil e dizia que dessa terra não largava mais. De tanto amor que ela sentia pelo Brasil. Branca rica. E hoje nós vemos próprios brasileiros não sentindo orgulho de ser brasileiro. Enquanto uma estrangeira vem para o nosso país, a gente acolhe ela e ela diz que dessa terra não larga. Engraçado essas coisas, né? Mas nós fazemos percepções aleatórias de coisas que sem sentido, eu diria. Porque essa noção para mim não faz o mínimo de sentido. Mas acabamos, como foi ressaltado pelo meu nobre colega, de ver uma greve que parou o país. Apesar dos nossos problemas, nós sempre conseguimos reverter a situação. Foi assim, como eu disse, na ditadura militar, pelo direito ao voto e pela derrubada dos militares. Foi assim com Collor, por exemplo, quando milhares de pessoas foram às ruas com as caras pintadas pedir pelo impeachment. Senhores, continuo aqui com
Eu ouvi aqui que não há prática cidadã. Nós temos uma... Onde está essa prática cidadã? Mas eu lembro que a prática cidadã começa com Vossa Excelência. Ela parte de nós. Ou seja, se nós queremos de fato almejar algo, isso deve partir de você mesmo. Isso é, em qualquer âmbito, isso é algo óbvio. Se você quer de fato uma coisa, você trabalha em cima dessa coisa para tentar almejá-la. Senhores, o que eu simplesmente peço aqui hoje é que olhem para dentro de si. Vejam os outros países com as suas situações, os seus problemas. Todos nós temos problemas. A diferença é que nós, mesmo com os nossos problemas, nós levantamos a cabeça e nós temos orgulho do nosso país. Só queria ressaltar um fato que foi citado da Cisplatina aqui. Só que a Cisplatina ela foi perdida quando o Brasil era colônia. E como o meu nobre colega falou, se os portugueses não tivessem nos tirado tudo, nós seríamos hoje uma grande potência. Maior do que nós já somos. Que fique bem claro. Seguindo a linha, eu peço que olhem e vejam, como no início eu citei, Chico Buarque de Holanda, Caetano, Gilberto Gil, que tiveram que sair do seu país, mas que conseguiram vencer. Conseguiram impor que o Brasil é muito maior. E nas palavras de Gilberto Gil, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Muito obrigado. Segundo membro da governo, Estela, por favor. Bom dia a todos, bom dia cara audiência, bom dia caros adjuncadores, bom dia caros colegas debatedores. Estamos aqui para debater um tema de extrema importância, porque o orgulho e a nossa relação com o orgulho é um tema que deve ser debatido na sociedade brasileira para que possamos parar de mascarar problemas que estão na nossa frente e que usamos o orgulho como justificativa para nos mantermos cegos, para nos mantermos omissos a esses problemas. Em primeiro lugar, gostaria de citar a fala do meu caro colega que falou sobre o sangue brasileiro. E eu vou falar sangue, mas sangue do jovem negro que a cada 23 minutos, segundo dados da ONU, morre no Brasil. Sangue de uma violência estruturada contra a população negra. Sangue de uma violência estruturada contra uma população LGBT, que a cada 19 horas, uma pessoa LGBT morre ou se suicida no Brasil. E esse é o sangue do brasileiro. Que não esperemos que o tipo ideal do brasileiro, o branco, hétero, alto, homem, seja o que representa todos nós. Olhem ao redor de vocês, vejam a porcentagem de brancos, héteros, altos, homens, e vejam se representam todos vocês. E eu lhes pergunto, vocês se sentem seguros nesse ambiente, com essas estatísticas? Que uma vez eu ouvi de um colega meu, Douglas, falou, eu li numa pesquisa, Estela, eu li numa pesquisa que o jovem negro tem mais chance de morrer. Mas o jovem negro que faz universidade tem menos chance, tem menos probabilidade de morrer. Portanto, eu decidi fazer duas. E isso, ao mesmo tempo que é um motivo de orgulho, não deveria ser necessário. Nós não devemos nos orgulhar da necessidade de fazer duas universidades para diminuir a nossa probabilidade de morrer na rua, simplesmente por sermos negros ou por não sermos o tipo ideal. O diploma é a prova de bala. Gostaria de continuar meu discurso aqui com a fala do meu caro colega, que justificou a violência como um motivo cultural, faz parte das culturas. A violência realmente faz parte da organização social. Mas eu lhes pergunto se a violência generalizada contra o negro faz parte da organização social. Eu lhes pergunto se o país que mais mata travestis e trans e que mais vê pornô faz coerência para o senhor.
O país que mais mata travestis é o país que mais vê pornô de travestis. Os senhores têm ideia da incoerência desse orgulho que os senhores dizem carregar? Pois eu não me orgulho disso. E eu não entendo esses dados. Outro fator interessante é o direito das mulheres. Por falar em mulheres, eu não poderia citar Bolsonaro. Não poderia deixar de citar Bolsonaro. Eu, como mulher, tendo ouvido o candidato à presidência que possui um alto índice de intenção de votos, um índice preocupante, um índice válido de ser analisado, dizer que não estupraria a colega porque ela não merecia. E eu lhes pergunto, isso representa o que para mim, como mulher? Isso representa o que para minha colega, para minhas outras colegas? O que a gente sente? Orgulho? Eu me pergunto se tem como sentir orgulho com a possibilidade de um presidente que fez tais afirmações tomar a frente do nosso país. Continuando, eu gostaria de falar de uma cultura. Como meu caro colega falou de cultura, eu também gostaria de falar de cultura. Mas eu gostaria de falar da cultura do estupro. E caso eu esteja falando demais de mulheres, eu gostaria de relembrar que a cultura de estupro atinge majoritariamente crianças do sexo feminino e crianças do sexo masculino. Ou seja, não há discernimento com relação a sexo. A cultura de estupro é uma cultura que continua no Brasil porque nós fechamos os olhos para os problemas que estão à nossa frente. Porque nós não nos importamos de ver o que acontece dentro do seio familiar. Por quê? Ir ao jogo, ir ao estádio, sentir orgulho do nosso país é importante. Mas perceber as nossas mazelas sociais, e essas mazelas sociais que são as quais a gente convive o dia a dia, quando a gente atravessa a rua, quando a gente vai pegar o ônibus, quando a gente vai trabalhar, essas mazelas sociais que influenciam no nosso modo de vida. Então, por favor, reflitam se os senhores têm orgulho de uma imagem que projetam ou se os senhores se preocupam com a realidade que vivem. Muito obrigada.